volto, dou uma forma de voltar, tá? Pronto. Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa aula de análise de projeto de sistemas. Lembrando que hoje, então, do primeiro ciclo, né, da nossa disciplina, que é toda essa parte de conceitos sobre a teoria de análise e projeto de sistemas, hoje é a última aula relacionada a isso. Na semana que vem, a gente vai começar a segunda etapa da nossa disciplina, que é a parte de levantamento de requisitos e levantamento de dados, certo? Então, hoje, para finalizar, o que nós vamos ver que eu vou comentar e conversar com vocês? Hoje, então, nós vamos ver a parte de... Tá até aberto que eu deixei aqui. Especificações de requisitos, tá? Então, só recapitulando, na aula passada, nós falamos sobre estudo da viabilidade, né? Então, o estudo da viabilidade é para verificar se realmente é viável ou não desenvolver um software em questão. Então, nós temos aí 4 tipos de estudo da viabilidade, que é a viabilidade operacional, a viabilidade técnica, a viabilidade de cronograma e a econômica. Então, a operacional é quando nós temos que responder aquelas perguntinhas. Será que esse sistema resolverá os problemas da empresa? O que o usuário do futuro sistema pensa? Lembra que eu dei o exemplo para vocês do dono da mercearia de 80 anos e depois do dono da mercearia de 50 anos, né? Então, a gente falou se era viável ou não. Depois, nós temos o estudo da viabilidade técnica, que é a verificação da disponibilidade dos recursos técnicos e suas praticidades. Aí a gente tinha que responder aquelas questões, né? Já possuímos a tecnologia necessária? Ela está disponível para ser adquirida? Aí lembra que eu até dei o exemplo para vocês do QR Code, também do reconhecimento de voz, né? Então eu dei esses exemplos para vocês. Depois nós tínhamos aqui o estudo da viabilidade de cronograma, que a gente tem que cumprir prazos. Lembra que eu falei que também que a gente tem que ver a questão se vai ter um contrato ou não, se vai ter o contrato, como que vai ser essas cláusulas, tá? E lembra que a gente sempre tem que entregar tudo no prazo. E por último, nós tínhamos a viabilidade econômica, que é a verificação do custo-benefício do sistema. A gente tinha que ver se realmente iria compensar, né, para quem estava adquirindo o nosso software, se compensava ou não estar adquirindo. Lembra do custo-benefício? Ou seja, eu vou pagar 5 mil reais desse software, mas esse software vai me compensar porque eu vou economizar funcionário, vou economizar tempo e por aí vai. Agora, hoje, pessoal, nós vamos entrar nas especificações de requisitos, tá? O que seriam essas especificações de requisitos, Gi? Então, requisito é uma função que o software será desenvolvido deve atender, tá? Então, por exemplo, uma função, tá? Então, a gente fala assim, olha, Gi, o dono lá do estabelecimento fala assim pra gente, olha, eu gostaria que o meu sistema, no meu sistema, quem está comprando alguma coisa, ele consegue comprar através do QR Code, por exemplo, ou ele consegue pesquisar os preços através, ele baixa o aplicativo no celular dele e ele consegue consultar os preços dos produtos pelo celular dele, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Existem esses requisitos que são todos colocados no papel, que são as especificações, então a gente coloca tudo isso no papel, porque a hora que a gente vai entregar pro dono da loja, por exemplo, aquele sistema, nós vamos falar, olha, o seu sistema está atendendo todos os requisitos. Lembra que os requisitos que você me pediu era esse. Toda vez que vocês pensarem em requisitos, vamos pensar no nosso mundo atual. Quais são os requisitos de uma menina para ela namorar comigo? Ou quais são os requisitos que o menino tem que ter para namorar com ele? Tem que ser loiro, alto, de olho verde, sabe? Essas coisas assim. Quando você lista um monte de informação, seria a mesma coisa no sistema. Então, a gente lista todas as funções, todos os requisitos que a gente fala, né? Que o sistema tem que fazer, né? E aí, a gente vai ver se realmente, quando eu entregar isso pro
para o meu usuário final lá, né, que vai ser o dono do estabelecimento que comprou o software da gente, nós vamos ver se realmente a gente atendeu tudo isso, né? Então, vamos lá. Para tanto, se não houver uma especificação detalhada para saber as necessidades do usuário do sistema, provavelmente o software não atenderá às necessidades da empresa. Então, por isso que fala especificação de requisitos. Tem que ser listado todos os requisitos de forma detalhada. Porque é muito fácil chegar e falar assim, eu quero que o sistema leia através do QR Code. Tá, leia o quê? Tá? Então, a gente tem que explicar, especificar. Não, eu quero que o sistema o sistema permita que o meu cliente que está andando no meu supermercado ou na minha mercearia, que através do aplicativo que ele tem no celular dele do meu mercado, ele consiga consultar os preços, né, por QR Code. Aí a gente já especificou, então não tem como a gente errar, tá? A única coisa que a gente tem que prestar muita atenção, pessoal, tanto que eu coloquei até a sirenezinha rodando aqui, é que a falta de cuidado com o levantamento dos requisitos de um sistema pode gerar problemas muito sérios, como resolução de um problema errado ou de uma forma errada, funcionamento diferente do esperado, complexidade na utilização e entendimento por parte do usuário e alto custo. Porque lembra que eu falei para vocês, quanto mais detalhe, quanto mais coisas o meu sistema tem, mais caro ele vai ficar. Por que mais caro ele vai ficar, Gi? Porque mais tempo nós demoramos desenvolvendo esse sistema, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é igual vocês. Quando vocês vão, por exemplo, vou passar para o nosso mundo atual. Vamos pensar assim, você foi lá na Casa Fussi, você viu um tênis, tá? E esse tênis, ele era preto, da marca Nike. Deixa eu pensar. Preto, da marca Nike. E, sei lá, o cardaço... Não tinha cardaço, tá? Por exemplo, era preto, da marca Nike, não tinha cardaço. Tá bom. Aí, você não pode voltar lá comprar esse tênis, porque você tá trabalhando. Aí, você pega e fala pra sua mãe. Você falou, mãe, eu queria que você fosse lá na Casa Fussi buscar para mim um tênis preto da Nike. Chega lá na loja, na Casa Fussi, onde vende calçado, tem vários tênis da Nike preto e você não especificou mais detalhes desse tênis para sua mãe. A sua mãe não sabe que o tênis que você quer não tem cardaço. Ela vai olhar, o tênis que ela achar que é o que você mais gosta, ela vai levar para casa para você. Aí que tá o problema. Pode ser que ela acerte ou pode ser que ela erre, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? É você que vai falar, não, eu gostei ou não, eu não gostei do tênis que você comprou para mim. A mesma coisa do nosso sistema. Se a gente não especificar como vai ser feito detalhadamente e realmente ficar questionando o usuário como que ele quer que seja feito, para quê? Para que no final a gente entregue um produto que o satisfaça, tá? Porque senão a gente corre o risco do usuário lá no final, que é o dono do nosso produto, o dono do nosso sistema, ele falar assim pra gente, olha, eu não gostei, não faz o que eu preciso esse sistema. E aí, o que a gente faz? Devolve o dinheiro para ele? Lógico que não. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa fazer um levantamento de requisitos detalhado, tá? Se a gente errar aqui, aí a gente acaba frustrando a pessoa que está comprando o nosso sistema, tá bom? Então, continuando. Temos aí os tipos de requisitos. Então, os tipos de requisitos que nós temos. Nós temos os requisitos funcionais. Os requisitos funcionais, pessoal, eles descrevem as funcionalidades, ou seja, as funções e os serviços do sistema e dependem do tipo de software a ser desenvolvido, do número de usuários esperado e do padrão do sistema no qual o programa será utilizado. Exemplo, o sistema deve oferecer diversas maneiras de visualizar os dados, de acordo com o perfil do usuário. Os relatórios devem estar disponíveis para impressão de acordo com o nível hierárquico de cada usuário. O que a gente está falando aqui, pessoal? Vamos explicar agora. Os requisitos funcionais, tá? Dependem do tipo de software a ser desenvolvido, o número de usuários esperados e o padrão do sistema. Então, vamos lá. Quando nós trabalhamos em uma empresa, vamos pensar numa empresa tipo Magazine Luiza,
tá? Existe um software que todo mundo usa, tanto os vendedores, quanto o gerente, quanto a dona do Magazine Luiza, tá? O que acontece? Quais são os requisitos funcionais? Funcionais seriam as funções que cada usuário teria. Por exemplo, o meu vendedor, né? Que é quando eu chego lá na loja, eu me deparo direto com o vendedor. Quais são as funções do sistema que ele tem acesso? Ele vai ter acesso lá, por exemplo, ao cadastro de cliente, ao cadastro de, vamos pensar, de cartão de crédito que ele pode estar solicitando para o cliente, e ele vai ter acesso aos preços dos produtos, né? Aí vocês vão falar para mim, Gi, ele não vai ter acesso ao cadastro dos produtos? Não, pessoal, porque ele não cadastra nada de produto, ele apenas vende, tá? Aí nós temos a pessoa que recebe os produtos da fábrica, por exemplo, e cadastra os preços. Essa pessoa, ela tem que ter acesso ao cadastro dos clientes? Não, ela não tem que ter acesso aos cadastros do cliente, porque em momento algum ela vai atender um cliente, tá? Então, o que ela tem que ter acesso no sistema? No sistema, ela vai ter acesso, então, ao cadastro de produtos, que é onde ela vai cadastrar o produto que ela está recebendo do caminhão que chegou, e vai lançar essas informações e o preço, por exemplo, o preço final, só, tá? Aí vamos pensar o seguinte, o gerente, né? O gerente da loja Magazine Luiza. O gerente, ele já vai ter acesso a tudo. Ele pode ter acesso desde a parte do cadastro de clientes, do cadastro de produtos, dos relatórios, por exemplo, dos preços dos produtos que está com desconto, que ele pode dar desconto para um cliente. Então, ele tem acesso a tudo, tá? E aí, o dono da empresa tem acesso a tudo, tudo, tudo. Então, o que acontece? De acordo com o usuário, a gente vai cadastrando as funções que ele tem acesso ao sistema, tá? Então, por exemplo, não tem porquê. Vamos pensar um outro tipo de sistema para ser mais fácil para vocês. Que nem na escola, tá? Igual nós estamos aqui. Por exemplo, eu, professora Gislaine, eu sou professora. Eu só tenho acesso ao nome de vocês. Eu não tenho acesso a mais nenhuma informação, tá? Eu tenho acesso ao nome de vocês, o dia das nossas aulas, as presenças de quem estavam presentes, sim ou não. Só isso, tá? Aí vocês no NSA, né? Vocês no nosso sistema, o que vocês têm acesso? Vocês têm acesso aos dados dos professores? Não, vocês não têm acesso. Vocês têm acesso ao que diz respeito a vocês. Então, você pode ir lá e consultar o seu boletim da escola, para ver quais as notas, para ver a sua frequência. Você pode ir lá, por exemplo, solicitar alguma declaração. Então, você tem acesso a coisas específicas relacionados ao seu usuário, no caso, ao usuário aluno, ao usuário estudante. Eu, Gislaine, tenho acesso às informações relacionadas que dizem respeito à professora. Então, eu tenho acesso. Eu posso lançar falta para vocês, lançar presença, que são as chamadas. Eu tenho acesso às menções, que são as notas que eu dou para vocês. Mas de vocês mesmo, eu só tenho acesso ao nome e o RM, só, mais nada, tá? Aí a minha coordenadora, por exemplo, no caso sou eu, né? Mas vamos pensar que fosse outro. O coordenador, ele já tem acesso às informações dos professores e às informações dos alunos. E algumas coisas relacionadas à parte de secretaria. E o pessoal da secretaria tem acesso a tudo, tá? Então, pessoal, deu para entender o que seriam esses tipos de requisitos funcionais? Os requisitos funcionais acontecem de acordo com as funções de cada usuário. Quem descreve isso, pessoal? Quem descreve isso é o analista. Após ele fazer os levantamentos de dados e requisitos e ele vê o que cada pessoa faz na empresa. Aí ele vai fazer a descrição do que cada pessoa vai fazer no sistema, tá? Então, por exemplo, o vendedor, ele pode ir lá excluir um produto do sistema? Ele não pode, tá? Quem pode excluir um produto do sistema é a pessoa que lança os produtos. Ela pode ir lá e excluir, tá? Porque senão vocês imaginem, o vendedor, ele tem acesso à tabela de produtos lá, né? Ele consegue editar e excluir produtos. Ele pode muito bem ir lá e trocar o valor do produto. Aquela determinada pessoa é amiga dele, ele acha que aquela pessoa não tem que pagar R$1.000 do celular. Ele acha que ele tem que pagar, que essa pessoa pode pagar R$700 do celular. Ele vai lá e altera o preço do produto, tá? Então, por isso que existem essas limitações, porque cada um no seu quadrado, cada um mexe no que pode mexer.
tá? Então, isso é muito importante. Depois, nós temos os requisitos não funcionais. Até coloquei uma imagem aqui para retratar para vocês. Que é assim, ó, os requisitos não funcionais definem as propriedades e as restrições dos sistemas, podendo especificar, por exemplo, quais linguagens de programação, bancos de dados e métodos de desenvolvimento serão utilizados. Então, até coloquei aqui, ó, um monte de linguagem de programação, tá? Aqui não tá o banco de dados relacionado, mas é mais para especificar para vocês. Então, aqui são os requisitos não funcionais. Então, são as restrições que o sistema pode ter, além das linguagens de programação, banco de dados que vai ser utilizado e por aí vai. Então, é assim, são mais críticos do que os requisitos funcionais, pois sua definição correta influencia diretamente a performance do sistema ser desenvolvido, tá? Então, aqui quem vai fazer essa definição é o analista de sistemas também, tá? Então, ele vai escolher, olha, o sistema vai ser para web, né? Então, vai ser na internet. Então, vamos usar um PHP com, sei lá, um JavaScript e por aí vai, tá? Com banco de dados, não sei o que, ele especifica. Ah, vai ser um sistema para celular, vai ser um aplicativo. Ah, então vamos utilizar o Android Studio, o banco de dados, tananã, tá? Então, ele que vai fazer essa definição, tá bom? Depois, nós temos aí os requisitos do usuário, pessoal. Até coloquei aí, essa imagem é até dos 7 tipos de usuários do iPhone, tá? Mas eu gostei muito da imagem, eu falei, vou colocar para especificar para vocês. Então, requisitos do usuário é a característica ou comportamento que o usuário deseja para o software ou para o sistema como um todo. São descritos pelo próprio usuário ou por um analista de sistemas a partir de um levantamento de dados com o cliente. Então, tá aqui, ó, prestem bem atenção. É a característica ou comportamento que o usuário deseja para o software ou para o sistema. Então, é a característica, é o que o usuário, o que o meu cliente, ele deseja para aquele sistema, tá? Então, por exemplo, a hora que eu for imprimir uma venda, por exemplo, tá? A hora que eu for fazer a impressão de uma venda, eu quero que o meu sistema gere 3 cópias. Uma cópia para mim, uma cópia para o meu departamento, não sei o que lá, e outra cópia para eu armazenar, por exemplo. Então, ele está falando para você, eu quero que faça isso, tá bom? Aí eu quero que a hora que eu acabar de vender um produto, que o meu gerente geral receba uma mensagem no WhatsApp dele que foi vendido tal produto. Então, o usuário, quem está comprando o sistema, está falando para você, eu quero que faça isso. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que deixar documentado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, são coisas diferentes que eu estou pedindo para que seja feita no meu sistema. E isso gera um custo, tá? E esse custo, ele tem que ser repassado para o seu cliente. Tudo bem? Então, a gente tem que ter isso tudo anotado para que a hora que a gente for entregar o sistema para o dono da loja lá, eu chego nele e falo, olha, você me pediu isso, isso, isso e isso, eu estou te entregando. Isso, isso, isso e isso. Por isso, tudo isso custou isso, tá? Então, a gente tem que ter tudo documentado, tudo guardado. Outra coisa também, pessoal, que a gente tem que levar muito em mente é o seguinte, muitas vezes, a pessoa que está comprando o software da gente, que no caso é o usuário, eles pedem algumas coisas que são cabulosas, tá? Então, a gente também tem que saber falar não para ele. Falar, não, isso não dá para fazer, tá? Isso vai custar muito, muito dinheiro para você. Você está disposto a pagar? Então, a gente tem que especificar isso também para ele, tá? Porque muitas vezes ele pede coisas do arco da velha. E que ele não tem necessidade de estar desenvolvendo isso no sistema dele, tá? Então, a gente tem que saber analisar também. Agora, como eu falei para vocês, eu quero que dispare uma mensagem no WhatsApp, ou eu quero que dispare um e-mail para a área de vendas. Isso são coisas fáceis de fazer. Agora, tem coisa que é muito difícil, demora demais.
demanda talvez uma outra tecnologia que a gente vai ter que implementar no nosso sistema. Então, tudo isso a gente tem que saber analisar para ver se realmente compensa ou não e falar para o cliente, falar, olha, isso não compensa. Isso é muito caro para ser feito, para ser desenvolvido, tá bom? Então, a gente tem que levar isso também em consideração. E por último, nós temos aí os requisitos do sistema, tá? Que é o comportamento ou característica que exige do sistema como um todo, incluindo hardware e software, tá? São normalmente levantados por engenheiros de software ou analistas de sistemas que devem refinar os requisitos do usuário. Pessoal, isso aqui é muito importante porque quando a gente vai vender um software para uma pessoa, para um cliente, então nós vamos ter que falar, por exemplo, lá na mercearia do senhorzinho de 80 anos que está passando para o tiozinho de 50, tá? O que que acontece? Eu cheguei lá, eu já bati o olho, eu vi que ele não tem computador, ele não tem impressora, eu tô vendo que ele não tem internet. Então, pessoal, tudo isso a gente vai ter que falar para ele. Falar, olha, você vai precisar comprar um computador, vai ter que comprar uma impressora, vai ter que colocar internet, enfim, a gente vai falar para ele quais são os requisitos, né? Quais são os equipamentos que ele tem que comprar, tá? E aí, pessoal, é nossa função também falar, olha, para você usar o nosso sistema, você vai precisar, sei lá, compra um computador aí de, sei lá, 4 GB de RAM, um processador dual core funciona, coloca, sei lá, um HD de 500 GB, ou coloca uma SSD de 240 GB. Enfim, é nossa função, pessoal, também falar para esse usuário que está comprando o sistema nosso quais são os requisitos mínimos, o que ele precisa para fazer o sistema rodar na máquina dele, tá? Então, é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento. Então, quem vai fazer essas especificações é o engenheiro ou nós que somos os analistas, tá? Normalmente somos nós os analistas mesmo. E não se assustem, porque muitas vezes a pessoa que está comprando o nosso sistema, ele liga para a gente e fala, olha, eu vim aqui comprar um computador, será que você não pode conversar com o vendedor, falar o que eu preciso, o que eu não preciso? Ou será que você não pode colocar num papel isso para mim? Ou será que você não tem alguém para me indicar que faça, que me venda esses equipamentos? Então, isso é muito normal que isso aconteça, tá, pessoal? Mas, assim, principalmente para as meninas, né, que costumam ter um pouquinho mais de dificuldade nessa parte aí de configuração de computador, não se assustem. Nós vamos trabalhar isso também, tá bom? Eu vou ensinar vocês. Então, fiquem tranquilos. Mas aí, outra coisa que fala aqui, né? São normalmente levantados por engenheiro e devem refinar os requisitos dos usuários. Por quê, pessoal, requisitos dos usuários? Lembrem que se o usuário pediu muita coisa, eu preciso usar muito a parte gráfica, enfim, aí tem coisas que a gente vai ter que aumentar. Então, olha, você vai ter que colocar, por exemplo, então não é só 4 GB de RAM, você vai ter que colocar 8 GB de memória ou 16 GB de memória, vai ter que aumentar o tamanho do seu HD, mudar o seu processador, porque dependendo do que o nosso sistema vai fazer, ele exige mais do processador, mais de memória. Então a gente tem que aumentar também os requisitos ou o hardware, software que a gente vai utilizar. Com relação ao software, normalmente a gente pede para ele instalar, né, o que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, olha, que nem o que é? Quando a gente vai instalar o nosso sistema na máquina do cliente nosso, então a gente só coloca o executável ali, tá? Porém, muitas vezes a gente vai ter que estar instalando o banco de dados ou algo assim, para estar salvando isso, estar salvando essas informações. Hoje em dia está muito na moda também, a hora que a pessoa emite uma venda, ela já gera uma nota fiscal eletrônica automaticamente. Então, eu tenho que fazer a conexão lá com a Receita Federal e por aí vai. Então, tudo isso, existem alguns softwarezinhos que precisam ser instalados. Aí a gente vai falar para ele também. Normalmente, quando a gente vai instalar, ainda mais se nós somos uma empresa pequena, a própria pessoa que vai instalar o nosso software, ela faz essa configuração para o cliente, até mesmo porque eu tenho que entregar tudo funcionando e mostrar para ele que está funcionando, tá? Depois, futuramente, se ele fizer alguma coisa errada, alguma cagada, deletou, excluiu, aí já é problema dele,
tá bom? Aí já não é nosso problema e a gente não se responsabiliza mais. Mas na hora que a gente for entregar o software para o cliente, eu tenho que deixar o software redondinho na máquina funcionando, tá bom? Então, normalmente a gente acaba instalando os softwares que o cliente precisa. Claro que tem alguns softwares que precisam de licença, tá? Então, a gente não vai instalar pirata para o cliente, ele tem que comprar, tá bom? Então, a gente tem que falar isso para ele, tem que deixar ele ciente também. Então, pessoal, com relação aos tipos de requisitos, era isso, tá? Tanto que eu falei para vocês que era uma aula um pouco mais rápida, é um pouquinho mais de teoria. No entanto, vocês precisam ter esse conhecimento, porque agora a gente vai entrar na segunda etapa a partir da aula que vem, que são os levantamentos de dados. Essa é um pouquinho mais demorada, tá? Então, assim, como eu combinei com vocês, hoje eu estou fechando esse ciclo dessa parte mais teórica. Hoje nós não vamos ter também atividade, tá bom? Nós não vamos ter atividade relacionada a isso, porque até mesmo é uma questão um pouquinho mais chatinha. Se vocês olhassem lá no estudo de caso da floricultura, até tá escrito lá a questão dos requisitos, tá? Mas eu dei uma olhada por cima e eu achei muito complexo para vocês acabariam ficando perdidos nisso, tá? Então, não vou passar um trabalho em cima disso, só conversamos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, se essa forma que eu tô dando aula para vocês está sendo muito ruim, vocês não estão gostando, tá? Eu tô procurando